Minha irmã achou que eu levaria numa boa ela roubar meu namorado, só porque ela era mais velha e estava correndo contra o relógio biológico. Meus pais a apoiaram. Mas então descobri que ele era um golpista profissional. E quando tentei avisá-los, fui acusada de tentar sabotar o relacionamento deles e fui expulsa de casa. $330 mil depois, eles bateram na minha porta pedindo ajuda. Mas antes de contar como o rosto da minha irmã ficou pálido quando me viu no supermercado 3 anos depois, preciso começar do começo. Meu nome é Lauren Mitchell, e aos 28 anos eu aprendi da pior forma possível que sangue nem sempre é mais forte que ganância. Trabalhava com TI, tinha meu próprio apartamento alugado gerando renda e ainda morava com meus pais para economizar mais. Sempre fui assim, mão fechada, pé no chão. Enquanto isso, minha irmã Daphne, 8 anos mais velha, era o oposto completo. Daphne tinha 36 anos, era florista e odiava qualquer coisa relacionada à tecnologia. Guardava senhas em caderninho, recusava aplicativos de banco e mal sabia usar o celular. Mas o que realmente nos diferenciava não era isso. Era o fato de que ela sempre foi a filha planejada, a querida, a prioridade. Eu era o acidente. Meus pais nunca esconderam isso. 2 anos antes, nossa avó havia falecido e deixado $250 mil para cada neta. Investi meu dinheiro comprando um apartamento pequeno que alugava por $1.500 mensais. Daphne deixou tudo parado na poupança, com medo de investir errado. Foi num casamento de um primo que conheci Richard. Ele era acompanhante de uma convidada sem parentesco com a família, mas estava simpático, conversando com todos. Cabelo escuro bem penteado, sorriso fácil, roupas caras mas discretas. Durante o coquetel, ele estava conversando num grupo com algumas tias e primas. Eu estava pegando uma bebida quando ouvi a tia Vera perguntar: "E aí, meninas? O que vocês pretendem fazer com o dinheiro que a vovó Selma deixou?" Minha prima Júlia respondeu primeiro: "Vou usar de entrada para comprar um apartamento. Já achei um ótimo em Brookline." Daphne ajeitou o cabelo orgulhosa. "Eu vou investir na minha floricultura." "E você, Lauren?" Tia Vera olhou para mim. "Ainda estou pensando. Quero investir com cuidado." Vi Richard prestando atenção em cada palavra. Os olhos dele brilharam quando Daphne mencionou a floricultura. Quando disse que eu ainda estava decidindo, ele me olhou com interesse renovado. Mais tarde, durante o jantar, Richard sentou perto de mim. Começamos a conversar naturalmente. Ele era gentil, sabia ouvir, fazia perguntas sobre meu trabalho sem ser invasivo. Conversávamos sobre qualquer coisa: filmes, livros, lugares que queríamos conhecer. Tinha aquele jeito de fazer você se sentir a pessoa mais interessante da sala. No final da noite, trocamos números de telefone. "Foi muito bom conversar com você, Lauren. Podemos repetir?" Sorri. "Claro. Se você já tá gostando da história, deixa o like pra eu saber que essa história tá te prendendo. Prometo que a reviravolta vale cada segundo." 2 semanas depois, ele apareceu no meu trabalho com flores na mão, convites para jantar, mensagens atenciosas. Eu era cautelosa por natureza, então o namoro avançou devagar. 4 meses se passaram e eu ainda dividia todas as contas com ele. Nunca falava sobre dinheiro e recusava presentes caros. Percebia que isso o incomodava, mas não me importava. Numa tarde de sábado, um pouco mais de um mês depois de começarmos a namorar, convidei Richard para almoçar em casa. Foi quando ele conheceu toda a família. Minha mãe preparou uma lasanha, sua especialidade. Meu pai ofereceu cerveja. Richard se encaixou perfeitamente, elogiou a comida, ajudou a levar pratos para a cozinha, conversou sobre esportes com meu pai. Meus pais estavam encantados. Numa tarde de sábado, algumas semanas depois de começarmos a namorar, levei Richard para almoçar em casa. Quando chegamos, Daphne estava ajudando minha mãe na cozinha. "Richard." Daphne sorriu quando nos viu entrando. "Que surpresa boa te ver de novo." "Daphne, certo?" Richard fingiu esforço para lembrar. "Isso mesmo. Você se lembrou. Nos conhecemos no casamento do Kevin." Ela secou as mãos no avental. "Como vão as coisas?" "Muito bem. E a floricultura?" Fiquei surpresa que ele se lembrava. Eles tinham conversado brevemente no casamento, mas não pensei que ele tivesse prestado tanta atenção. Minha mãe preparou uma lasanha, sua especialidade. Meu pai ofereceu cerveja. Durante o almoço, Richard fez perguntas sobre a floricultura. Daphne respondeu animada,
contando sobre as flores favoritas dela, os planos de expansão, os desafios do negócio. Ele parecia genuinamente interessado. Percebi como ela ria mais alto das piadas dele, como inclinava o corpo na direção dele quando falava, como brincava com o cabelo. Mas ignorei. Daphne sempre foi assim, carente de atenção. Quando Richard foi embora no final da tarde, minha mãe suspirou satisfeita lavando a louça. Que rapaz educado, Lauren. Você deu sorte. Subi para pegar algo no meu quarto. Daphne estava no corredor, encostada na parede, escrevendo em seu caderninho de anotações. Ele é legal, ela disse sem levantar os olhos da tela. É sim. Ela fechou o caderno e me olhou. Você teve muita sorte de ter visto ele primeiro no casamento. Se eu tivesse chegado antes, ele seria meu agora. Tentou fazer soar como brincadeira, mas o sorriso não alcançou os olhos. Daphne, isso não tem graça. Relaxa. Ela passou por mim em direção ao próprio quarto. Entrou e fechou a porta. Fiquei parada no corredor com um aperto no estômago. Mas sacudi a cabeça. Era só o jeito dela. Sempre foi competitiva, invejosa. Desde pequenas. Deveria ter prestado mais atenção naquele comentário. Deveria ter previsto o que estava por vir. As semanas seguintes foram estranhas. Richard começou a sugerir mais jantares em casa, junto com minha família. Elogiava a comida da minha mãe. Ajudava meu pai com pequenos concertos. Conversava com Daphne sobre flores. Eu achava que ele estava se esforçando para impressionar a família. Mas eu estava errada. A traição aconteceu numa terça-feira à noite. Minha mãe preparou de novo lasanha, a comida favorita de Daphne. Jantávamos todos juntos na sala de jantar, meus pais numa ponta, eu e Richard de um lado, Daphne do outro. A conversa fluía normalmente. Meu pai contava histórias do trabalho. Minha mãe perguntava sobre os planos do fim de semana. Daphne estava quieta, mexendo na comida. Quando terminamos, minha mãe começou a recolher os pratos. Deixa que eu ajudo, mãe. Me levantei. Foi quando Daphne olhou para Richard. Richard, você pode me ajudar com uma coisa rápida? Preciso mover um armário no meu quarto. Está muito pesado. Richard limpou a boca com o guardanapo. Claro, sem problema. Eles subiram juntos. Continuei ajudando minha mãe na cozinha. 5 minutos se passaram. Depois 10, 15. Quanto tempo leva para mover um armário? Perguntei. Minha mãe olhou para o teto, confusa. Vou ver se precisam de ajuda. Subi as escadas devagar. O corredor do segundo andar estava silencioso. A porta do quarto de Daphne estava entreaberta, uma fresta de luz escapando. Me aproximei, e então vi. Richard estava com as mãos na cintura dela, os braços de Daphne ao redor do pescoço dele, se beijando. O armário continuava exatamente onde sempre esteve. Empurrei a porta com força, batendo na parede. Eles se separaram num salto, como adolescentes pegos pelos pais. O que vocês estão fazendo? Richard ajeitou a camisa rapidamente, rosto vermelho. Calma, Lauren, deixa a gente explicar. Explicar? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Vocês estavam se beijando. Daphne cruzou os braços, defensiva, mas não envergonhada. Lauren, não precisa gritar. Vamos conversar com calma. Conversar? Senti algo subindo pela garganta. Raiva, nojo, descrença. Sai da minha casa agora, Richard. Lauren, calma. Só me escuta. Ele deu um passo na minha direção. Acabou. Vai embora. Daphne se posicionou entre nós. Ele não vai embora. Olhei para ela como se a visse pela primeira vez. Como assim ele não vai? Richard e eu nos amamos. Ele fica aqui. As palavras não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Vocês se amam? Mas ele é meu namorado. Era. Daphne ergueu o queixo. Agora não é mais. Desci as escadas tropeçando. Meus pais estavam na sala, claramente tendo ouvido tudo. Meninas, vamos todos respirar fundo e conversar. Meu pai tentou mediar. Conversar? Vocês viram o que aconteceu. Minha mãe desviou o olhar. Lauren, gritar não resolve nada. E foi naquele momento que percebi. Eles iam escolher o lado dela, como sempre fizeram. Se ele fica, eu saio, eu disse em tom de ameaça. Daphne desceu as escadas atrás de mim. Então sai.
Meus pais não disseram nada. O silêncio deles foi a escolha mais clara que poderiam ter feito. Peguei minha bolsa, minhas chaves e saí. Dirigi até a casa da minha amiga Claire e passei a noite chorando no sofá dela. No dia seguinte, voltei para pegar roupas. Precisava de coisas para trabalhar, pelo menos. Daphne me interceptou na sala assim que entrei. A gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. Olha, eu entendo que você está chateada. Chateada? Você ficou com meu namorado? Não foi planejado, Lauren. Simplesmente aconteceu. Daphne sentou no sofá, como se estivéssemos tendo uma conversa normal. A gente se conectou de um jeito que... Sabe como é? Conectou? Em quanto tempo? Nas minhas costas? Ela suspirou. Faz 2 meses que a gente está se vendo. 2 meses. Metade do tempo que eu namorava com ele. Senti meu estômago revirar. Você precisa entender uma coisa, Lauren. Daphne se levantou, aproximou-se. Você tem 28 anos. É bonita, tem a vida inteira pela frente. Não começa. Eu tenho 36. Meu relógio biológico está correndo. Rápido demais! A voz dela ficou aguda. Se eu não tiver um filho agora, nunca mais vou ter. Você vai conhecer outros homens. Dezenas deles. Eu não vou. E isso justifica trair sua própria irmã? Lauren, pelo amor de Deus. Vocês namoravam só há 4 meses. Você nem gostava dele de verdade. Você é mão fechada demais. Nem dava presente pra ele. Richard precisa de alguém que o valorize. Eu valorizo. Cada palavra era uma facada. E além do mais... Daphne cruzou os braços. Os pais estão me apoiando. Richard escolheu ficar comigo. Aceita que dói menos. Subi pro meu quarto chorando. Encostei à porta e percebi que não conseguiria mais viver naquela casa. Não com ele indo toda hora lá. Não com minha própria família me tratando como se eu fosse o problema. As semanas seguintes foram uma tortura. Procurei estúdios para alugar, mas enquanto não achava nada próximo do trabalho com um preço justo, tinha que continuar morando ali. Suportava ver Richard e Daphne namorando na sala. Risadas baixas, mãos entrelaçadas, intimidade que antes era minha. Eu passava direto e me trancava no quarto. Foi numa dessas noites que ouvi a conversa que mudou tudo. Passei pelo quarto de Daphne para ir ao banheiro. Ouvi a voz dela ao telefone, provavelmente com alguma amiga. Claro que emprestar 15 mil para ele não foi um problema. A mãe dele está doente, o banco ia tomar a casa e ele está esperando receber um dinheiro de um investimento. É o mínimo que posso fazer pelo homem que eu amo. Ele também disse que ia me compensar por isso. Congelei no corredor. Richard tinha pedido dinheiro emprestado para mim também durante nosso namoro. Uma desculpa diferente, algo sobre investimento em ações. Recusei na hora. Sempre fui cuidadosa com dinheiro. Mas aquele padrão, mãe doente, história dramática, pedido de dinheiro. Voltei para meu quarto e abri o laptop. Se havia algo que eu sabia fazer bem, era pesquisar. Salvei uma foto de Richard do meu celular e joguei no Google com busca reversa de imagem. Esperei os resultados carregarem. A primeira combinação me levou a um site chamado alertagolpistas.com. Cliquei. E então vi. 4 posts. 4 mulheres diferentes. Todas denunciando o mesmo homem. Mesma cara. Mesmo sorriso. Nomes ligeiramente diferentes. Richard Smith. Richard Martin. Richard Race. Mas era ele. Não havia dúvida. Li o primeiro post, mãos tremendo. Atlanta, 2021. Cuidado com Richard Smith. Disse ser empresário. Após 5 meses pediu ajuda. Minha mãe está doente, banco vai tomar a casa. Emprestei $95 mil. Ele sumiu 2 semanas depois. Boletim de ocorrência registrado, mas ele mudou de estado. Polícia não achou. O segundo post. Miami, 2021. Richard Martin, mesmo homem, foto igual. Convenceu minha família a investir com um corretor amigo dele. $120 mil desapareceram junto com ele. Continuei lendo, o horror crescendo a cada palavra. Houston 2023, $180 mil. Phoenix, 2024, $110 mil. Sempre o mesmo padrão. Mulheres entre 30 e 40 anos. Dinheiro guardado, histórias dramáticas, casamento rápido, desaparecimento. Nos comentários, as vítimas conversavam entre si. Ele muda o nome, mas a cara é a mesma.
Sempre mulheres na faixa dos 40 correndo contra o relógio biológico. Polícia não consegue prender. Ele usa contas laranjas. Recuperar o dinheiro é impossível. Passei a noite toda tirando prints de cada post, salvando cada foto, organizando tudo num documento. Quando o sol nasceu, eu tinha um dossiê completo, e Daphne estava prestes a se casar com um golpista profissional. Depois de juntar todas as provas, descobri que já era tarde demais para impedir o noivado. Daphne entrou na cozinha naquela manhã de sábado com um sorriso que eu não via há anos. No dedo, um anel com uma pedra enorme. A gente vai casar. Ela estendeu a mão para minha mãe ver. Marcamos para daqui a 1 mês. 1 mês. 3 meses de namoro, e ele já estava apressando o casamento. Exatamente o padrão das outras vítimas. Minha mãe abraçou Daphne, chorando. Meu pai deu tapinhas nas costas de Richard. Ninguém olhou para mim. Subi para meu quarto e imprimi todo o dossiê. 20 páginas de evidências, fotos, depoimentos, linha do tempo. Coloquei tudo numa pasta clara e esperei a hora certa. A hora certa chegou naquela mesma noite. Bati na porta do quarto de Daphne. Ela abriu com expressão irritada. O que você quer? Entrei sem pedir licença, laptop debaixo do braço. Preciso te mostrar uma coisa. É urgente. Lauren, se é mais algum drama... Senta e olha. Coloquei o laptop na cama, abri o site Alerta Golpistas. Virei a tela para ela. Olha essas mulheres. 4 delas. Todas denunciando Richard. Daphne franziu a testa, inclinando-se para ver melhor. Seus olhos percorreram as fotos. Mesma história em todos os casos. Mãe doente, casamento rápido, dinheiro desapareceu. Cliquei nos posts um por um. Olha as fotos dele com cada uma. Ela folheou rápido o dossiê, olhou para a tela do laptop e, em seguida, empurrou de volta. Sério, Lauren. Tudo isso só para acabar com minha felicidade. Eu não inventei isso. São mulheres reais. Olha essas fotos, os nomes, as datas. Você trabalha com isso, Lauren. Daphne se levantou. Criar site é o que você faz. Photoshop, páginas falsas. Você sabe fazer tudo isso. Por que eu criaria uma mentira desse tamanho? Porque você tem inveja. Ela apontou o dedo para mim. Ele me pediu em casamento em 3 meses. Vocês namoraram 4 e ele nunca tocou no assunto. Você não aguenta me ver feliz com um homem bonito e amoroso. Pegou algumas páginas impressas da pasta e rasgou na minha frente. Você quer tanto assim estragar meu relacionamento? Então está desconvidada do meu casamento. Me empurrou para fora e bateu a porta. Desci as escadas 1 hora depois com o laptop. Meus pais estavam na cozinha tomando chá. Coloquei o computador na mesa entre eles. Vocês precisam ver isso. É sério. Abri o site ao vivo na frente deles. Não é invenção minha. São mulheres reais denunciando Richard. Fiz scroll pelas denúncias, mostrando cada uma. Minha mãe leu superficialmente, depois olhou para mim com aquela expressão que eu conhecia bem. Decepção. Nossa, e até parece real. Você se empenhou bastante. Deve ter custado dinheiro para fazer tudo isso. Por que não usa esse dinheiro para ajudar com a festa da sua irmã? Mãe, eu não... Lauren, você sempre foi teimosa, mas isso passou dos limites. Chega! Tem fotos dele, datas, lugares, provas. Vocês preferem acreditar nele que conhecem há meses do que em mim, sua filha. Eles se entreolharam desconfortáveis. Você está com ciúmes, meu pai disse finalmente. É compreensível. Mas chega, Lauren. Foi quando Daphne entrou na cozinha. Tinha ouvido as vozes. Viu o laptop no site e seu rosto ficou vermelho. Você trouxe essas mentiras aqui de novo? Pegou o laptop e fechou com força. Você está indo longe demais. Sempre quer estragar tudo que eu conquisto. Daphne, eu só estou tentando. Não aguento mais você aqui tentando sabotar meu noivado. Ela se virou para nossos pais. Richard vai morar aqui depois do casamento. Com ela morando aqui, tenho certeza que vai tentar seduzir ele. Minha mãe suspirou. Talvez seja melhor você procurar um lugar só seu, Lauren. Vocês estão me expulsando? Você tem apartamento, não tem? Meu pai evitou meu olhar. Tira os inquilinos de lá e se muda. Tenho contrato com eles. Não posso simplesmente expulsar as pessoas. Então arruma outro lugar para morar, Lauren. Daphne cruzou os braços.
Essa casa é minha agora. Olhei para ela sem entender. Como assim, sua? Papai e mamãe passaram a casa pro meu nome semana passada. É minha casa. Eu escolho quem mora aqui. E eu não quero mais você. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Vocês passaram a casa pro nome dela? Por quê? Minha mãe começou a limpar a mesa sem me olhar. Ela vai se casar, construir família. Essa casa vai ser dela. Você já tem apartamento próprio. Não seja mesquinha. Meu pai acrescentou. Semana passada conversamos com a Daphne e o Richard. Eles estavam falando sobre se casarem e Richard fez uma proposta que não dava para recusar. Que proposta? Passamos a casa pro nome da Daphne. Em troca, ele vai nos dar uma casa no campo que está esperando receber como pagamento de um investimento que fez para um cliente. Meu pai falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sempre quisemos uma casa no campo, foi uma troca justa. Vocês estão loucos? Minha voz saiu esganiçada. Richard é golpista. Essa casa no campo não existe. Existe sim. Meu pai se levantou irritado. Nós vimos as fotos. Ele mostrou os documentos do investimento. É tudo mentira. Ele faz isso com todo mundo. Chega, Lauren. A voz do meu pai trovejou pela cozinha. Se não quer apoiar a família, pelo menos não invente mentiras sobre o noivo da sua irmã. Ele é uma ótima pessoa. Nós conhecemos a mãe dele, uma senhora simpática, muito doente. Ele deve ter contratado uma atriz. Faz parte do golpe. Agora você acha que ele contratou uma atriz idosa e doente? Meu pai balançou a cabeça. Você está delirando, Lauren. Por favor, vá embora. Não queremos uma filha que tenta sabotar a outra. Minha mãe completou. Sinceramente, às vezes eu me pergunto se criamos você errado. Daphne saiu generosa e amorosa. Você saiu egoísta e rancorosa. Subi para meu quarto com as pernas tremendo. Joguei roupas na mala sem olhar o que pegava. Desci com minhas coisas. Meus pais ficaram na sala. Nem olharam na minha cara quando passei por eles. Parei na porta. Eu tentei salvar vocês. Minha mãe desviou o olhar. Você tentou destruir a felicidade da sua irmã. Carreguei minhas coisas para o carro e dirigi até a casa de Claire novamente. Ela abriu a porta, viu meu rosto e simplesmente me abraçou. No dia seguinte, aluguei um estúdio. Pequeno, mobiliado, disponível imediatamente. Assinei o contrato sem nem negociar o preço. Mas não desisti. Fui até a delegacia com todas as evidências impressas. Um policial de meia-idade me atendeu, olhando entediado para os papéis. São denúncias online de outras pessoas, ele disse, empurrando os papéis de volta. Não posso fazer nada sem vítima formal querendo processar. Ou sua irmã denuncia quando acontecer, ou não há o que fazer. Não há mandados ou processos formais contra esse nome. Mas ele vai roubar? Senhorita, eu entendo sua preocupação. Mas não posso abrir investigação baseado em previsões do futuro ou por causa de posts de internet. Volte quando houver algum crime consumado. Saí da delegacia com vontade de gritar. Última tentativa. Mandei e-mail para toda a família. Tios, tias, primos. Assunto. Último aviso. Richard, o namorado de Daphne, é um golpista comprovado. Anexei o PDF com todos os prints, todas as fotos, toda a linha do tempo. Ninguém respondeu. Exceto Daphne. Para de perseguir meu noivo. Bloqueada. E então, um por um, toda a família me bloqueou. Tios que me davam presentes no Natal. Tias que me ligavam no aniversário. Primos que conheceram Richard e o achavam super legal. Fiquei completamente sozinha. O casamento aconteceu num sábado ensolarado. Eu soube porque uma prima, a única que não me bloqueou, postou fotos. Cerimônia pequena numa igreja, Daphne radiante de branco. Richard com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Nos comentários. Que casal lindo! Felicidades! Deus abençoe! Fechei o aplicativo e não abri mais. 2 meses se passaram. Mergulhei no trabalho, fiz horas extras, aceitei projetos freelance. Qualquer coisa para manter a mente ocupada. Meu estúdio era silencioso demais nas noites de fim de semana. Foi numa terça-feira à noite que meu celular tocou. Número desconhecido, mas local. Quase não atendi. Alô? Lauren. A voz do meu pai estava quebrada. Precisamos falar com você. É urgente. Meu coração disparou. Sobre o quê? Por favor. Precisamos falar pessoalmente. É sobre... o Richard.
Podemos ir até sua casa para conversar? Eu não disse nada por um longo momento. Então dei meu endereço. 1 hora depois, a campainha tocou. Abri a porta e vi 3 pessoas irreconhecíveis. Minha mãe, que sempre foi vaidosa, estava com cabelos grisalhos na raiz, sem maquiagem, olheiras profundas. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos, ombros curvados, mãos tremendo. E Daphne? Daphne havia perdido pelo menos 10 quilos. O rosto estava afundado, cabelo sem vida, olhos vermelhos de tanto chorar. 3 malas aos pés deles. Fiquei parada na porta. Não os convidei para entrar. O que vocês querem? Meu pai foi o primeiro a falar, voz saindo num sussurro rouco. Você estava certa, minha filha, sobre tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. O Richard roubou tudo. Minha mãe começou a chorar, um choro baixo e desesperado. Perdemos as economias inteiras. Daphne perdeu a herança que a avó deixou. Ele vendeu nossa casa. Como assim vendeu a casa? Minha mãe começou a chorar, um choro baixo e desesperado. Ela respirou fundo, como se as próximas palavras doessem fisicamente. Ele vendeu nossa casa com uma procuração que Daphne tinha dado para ele. Daphne continuava olhando para o chão, como se não conseguisse erguer o rosto. E o site que você mostrou? Ela disse baixinho. Era verdade. As mulheres eram reais. A polícia confirmou que existiam processos, mas nunca conseguiram provas de nada para incriminá-lo. Um silêncio longo, pesado. Eu devia ter acreditado. Encostei no batente da porta. Minha voz saiu plana, sem emoção. E agora? O que vocês querem? Minha mãe deu um passo à frente. A gente não tem onde ficar. Os novos donos da casa deram 2 semanas de prazo. A floricultura da Daphne fechou. Você pode nos ajudar? Daphne finalmente ergueu os olhos. Pode deixar a gente morar aqui? Só até nos reerguermos, por favor. Olhei ao redor do meu estúdio minúsculo. Kitchenette, sofá-cama, banheiro. Mal cabia eu. Moro num estúdio, não tem espaço. E seu apartamento? Meu pai tentou manter a voz firme. Expulsa os inquilinos. Deixa a gente morar lá até nos reerguermos. Algo frio subiu pela minha espinha. Tenho contrato. Não é assim que funciona. Então ajuda a pagar nosso aluguel de algum lugar. Daphne estava começando a suar desesperada. Nó, perdemos tudo. Somos sua família. Você deve isso pra gente. Meu pai disse cheio de direitos. E foi ali que algo dentro de mim se rompeu. Vocês me expulsaram de casa. Minha voz estava calma. Calma demais. Me chamaram de mentirosa, invejosa, paranoica. Dei um passo à frente. Acreditaram num estranho em vez da própria filha. Passaram a casa pro nome da Daphne e nem se preocuparam comigo. Olhei para cada um deles. E agora querem minha ajuda? Somos sua família, meu pai tentou. Família? A palavra saiu como um tiro. Quando eu tentei salvar vocês, eu era o quê? Quando rasgaram as provas na minha cara? Quando me expulsaram da casa onde eu cresci? Virei para Daphne. E você? Quando roubou meu namorado, eu era o quê? Daphne finalmente explodiu. A culpa é toda sua, Lauren. Você que trouxe esse homem para nossa casa. Se não fosse por você... Espera. Minha voz saiu gelada. Você rouba meu namorado e me culpa pela desgraça que aconteceu com vocês, mesmo eu alertando várias vezes. Me fala, como vocês foram tão inocentes a ponto de cair num golpe desses? Cruzei os braços, encostada no batente da porta. Depois do casamento, aconteceu tudo exatamente como eu disse que ia acontecer, não foi? Como vocês não perceberam que ele estava passando a perna em vocês? O silêncio foi pesado. Daphne olhou para os pais. Meu pai olhou para o chão. Minha mãe limpou as lágrimas. Foi Daphne quem começou a falar, voz baixa. No começo foi perfeito. Richard se mudou para casa. Ajudava com tudo. Era atencioso, carinhoso. Dizia que queria começar a tentar ter filhos logo. Ela respirou fundo. Depois de algumas semanas, ele começou a falar sobre investimentos. Dizia que meu dinheiro parado na poupança não rendia nada. Que a gente precisava pensar no futuro do bebê. Eu não entendo nada disso. Sempre odiei mexer com banco, com tecnologia. Ele disse, amor,
Deixa eu cuidar disso pra você. Conheço um corretor ótimo. Vai render muito mais. Minha mãe continuou, com a voz trêmula. Ele convenceu a gente também. Dizia que conhecia investimento seguro. 15% ao mês. Tínhamos nossos 80 mil economizados a vida inteira. A gente acreditou. Daphne limpou o rosto com as costas da mão. Transferi os 250 mil. Richard mostrou uns aplicativos, uns gráficos. Dizia que o dinheiro estava crescendo. Eu acreditava. Depois ele pediu a procuração. Disse que precisava para agilizar as coisas, que tinha muita burocracia e ele sabia que eu odiava lidar com isso. Assinei sem pensar 2 vezes. Era meu marido. Meu pai assumiu a história. 2 meses depois do casamento, ele saiu para uma reunião com o corretor. Disse que voltava para o jantar. Mas nunca mais voltou. Celular desligado, contas zeradas. 330 mil dólares sumiram. Daphne continuou, voz quebrando. Tentei acessar o aplicativo de investimentos. Não existia. Liguei para os números que ele tinha dado. Todos caíam direto na caixa postal. Desmaiei na cozinha. Fui até parar no hospital. Ela limpou o rosto com as costas da mão. 1 semana depois, um casal apareceu na porta. Disseram que tinham comprado a casa. Mostraram os documentos. Tudo assinado por Richard. Deram 2 semanas pra gente sair. Minha mãe soluçou. Foi aí que a ficha caiu. Richard tinha vendido a casa usando a procuração. Tudo legal, porque a Daphne tinha dado autorização. E aquela casa do campo? Nunca existiu. Como fomos idiotas? Voltamos na delegacia. Meu pai continuou, voz pesada. O policial olhou a procuração e disse: se ela assinou de livre e espontânea vontade, a venda é válida. Não há o que fazer. A casa. Perdemos a casa. Silêncio. Olhei para cada um deles. Respirei fundo. Eu tentei salvar vocês. 3 vezes. Dei um passo para trás, mão na maçaneta. Mostrei as provas. Implorei que acreditassem. Vocês cagaram para mim. Minha voz estava firme, calma demais. Vocês destruíram a própria vida. Não foi Richard. Foram vocês que escolheram acreditar nele em vez de mim. Olhei para meu pai. Investimento de 15% ao mês, casa do campo de graça em troca da de vocês, e ainda me expulsaram quando tentei avisar. Virei para Daphne. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas não senti pena. Você me chamou de mentirosa, zombou quando roubou meu namorado, rasgou as provas na minha cara, me desconvidou do casamento, me expulsou da casa onde eu cresci. Minha mãe deu um passo à frente, mãos juntas como se estivesse implorando. Mas somos sua família. Por favor, Lauren, ajuda a gente. Peçam pros tios que me bloquearam, pros primos que disseram que eu era louca, pra todo mundo que ficou do lado de vocês. Comecei a fechar a porta. Vocês tiveram a chance de me ouvir. Escolheram não acreditar. Agora vivam com isso. A porta fechou devagar, com firmeza. Do outro lado, ouvi os soluços. Minha mãe implorando baixinho, meu pai batendo de leve na madeira. Não abri. Encostei na porta, fechei os olhos, respirei. E pela primeira vez em meses, senti algo parecido com paz. Alguns meses depois dessa bagunça toda, conheci Thomas no trabalho. Desenvolvedor sênior, 10 anos mais velho, divorciado há 3 anos. A gente começou como amigos. Conversas no cafezinho, almoços casuais. Sem pressa, sem drama. 2 anos e meio de namoro saudável. Conversas honestas sobre tudo. Transparência total. Respeito que eu nunca tinha sentido antes. Quando descobri que estava grávida, não foi planejado. Congelei olhando para o teste. Thomas segurou minha mão e sorriu. A gente faz isso juntos. Noah nasceu num dia frio de março. Olhos verdes iguais aos do pai. Chorou alto quando o médico o segurou, e meu peito se encheu de algo que eu nem sabia que existia. Quando Noah completou 6 meses, a gente se casou. Cerimônia pequena num jardim. 30 pessoas, amigos de verdade e meus tios maternos, do outro lado da família, que sempre me adoraram, que nunca gostaram muito dos meus pais nem de Daphne, mas sempre valorizaram minha independência. Foi a tia Margot quem me contou as notícias durante a recepção do casamento. Eu não tinha perguntado, mas ela achou que eu devia saber. Daphne perdeu a floricultura. Agora trabalha como atendente de supermercado. Meu pai faz bicos de manutenção quando aparece.
Minha mãe conseguiu emprego de merendeira numa escola pública. Os tios que me criticaram e bloquearam ajudaram eles por alguns meses. Pagaram aluguel, compraram comida. Mas assim que todo mundo arrumou emprego, pediram educadamente que procurassem um lugar próprio e que devolvessem aos poucos o dinheiro gasto com eles. Hoje moram num apartamento apertado de 2 quartos do outro lado da cidade. Você fez a escolha certa, tia Margot disse, apertando minha mão. Não foi cruel, foi justiça. Uma semana depois do casamento, numa tarde de sábado, Thomas sugeriu ir ao supermercado. Noah estava no bebê conforto, dormindo no banco de trás. Preciso pegar fraldas e umas coisas, Thomas disse estacionando. Eu pego. Fica com ele aqui no carro. Tá bom, te mandei a lista por mensagem. Entrei com a lista aberta na tela. Detergente, fraldas, leite, queijo. Fui direto pro setor de frios no fundo da loja. Tinha só uma atendente atrás do balcão, cortando presunto numa máquina industrial. Cabelo preso numa touca, avental branco, postura curvada. Quando ela levantou o rosto, nossos olhos se encontraram. Era Daphne. Por uma fração de segundo, vi o reconhecimento. Depois a máscara profissional voltou, mas já era tarde. Boa tarde. O que vai ser? Olhei para o balcão refrigerado. 300 gramas de queijo suíço, por favor. Fatiado fino, por favor. Ela pegou o queijo sem falar nada. Começou a fatiar, movimentos mecânicos, rudes. Ora, olha só quem resolveu aparecer. Não respondi, só esperei. Você tá acabada, hein, Lauren? Daphne continuou fatiando sem me olhar. Olheiras enormes, cabelo desarrumado, ganhou peso. Tá desleixada. Cada palavra era uma tentativa de me furar. Deve ser culpa, né? Por ter abandonado a família. Noites mal dormidas? Consciência pesando? Ela embrulhou o queijo com força. O karma chegou, querida irmã. Agora você vai sentir na pele como é difícil chegar nessa idade correndo contra o relógio. Daphne, você não mudou nada. Continua gentil como sempre. Dei um sorriso pequeno. Como tá a vida? Vi a raiva passar pelo rosto dela. Tá ótima. A gente se reergueu sem sua ajuda. Se dependesse de você, a gente tava morando na rua. Na verdade, foi você que quase botou todo mundo na rua. Lembra da procuração que deu pro seu marido? A máscara rachou. Se não fosse por você, Lauren, eu nunca tinha conhecido o salafrário do Richard. Você que trouxe aquele golpista pra dentro da nossa casa. A culpa foi sua. E espero que você tenha uma vida solitária e infeliz, igual você fez a minha ser. A fila atrás de mim estava crescendo. Gente impaciente mexendo no celular e bufando. Manda lembranças pro papai e pra mamãe. Foi bom te ver também, Daphne. Me afastei. Caminhei pelo corredor de cereais com o olhar dela ainda queimando nas minhas costas. Joguei fraldas no carrinho, leite, detergente. Meu coração batia rápido demais. E então vi Thomas. Ele estava perto dos caixas com Noah no colo. O bebê me viu e começou a choramingar, esticando os bracinhos. Aquele choro manhoso de quero a mamãe. Peguei ele no colo. O peso quentinho, o cheirinho de bebê. Beijei a testa dele e ele se acalmou na mesma hora, aconchegando no meu pescoço. Thomas passou o braço em volta de mim. Conseguiu tudo? Consegui. Me inclinei e beijei ele. Rápido, suave. Não foi para mostrar para ninguém. Foi só porque ele estava ali. Porque éramos reais. Porque aquilo tudo era real. Olhei para trás sem querer. Daphne continuava parada atrás do balcão, a faca ainda na mão, a boca meio aberta, os olhos grudados no Noah. E eu vi. Vi quando ela entendeu. O choque, a inveja crua que ela nunca soube disfarçar, o arrependimento chegando tarde demais para fazer diferença. Sorri, quase sem querer. Não era maldade. Era só paz. Virei e caminhei em direção à saída. Lá fora o sol estava forte. Noah piscou com a claridade e deu aquela risadinha gostosa que bebê dá. Thomas abriu o porta-malas, guardou as compras. Tá tudo bem? Ele perguntou, me olhando de um jeito que mostrava que ele sabia que talvez não estivesse. Tá tudo ótimo. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, era completamente verdade. Entrei no carro sem olhar para trás de novo. Thomas ligou o motor. Noah já estava voltando a dormir no bebê conforto.
A cidade passava pela janela enquanto a gente voltava para casa. E então percebi uma coisa. Por anos eu carreguei aquela dor como se fosse minha culpa. Como se eu tivesse falhado em fazer eles me ouvirem. Como se pudesse ter feito algo diferente para mudar o desfecho. Mas a verdade é simples. Você pode trazer o cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Eu trouxe as provas. Mostrei os caminhos. Implorei que prestassem atenção. E eles escolheram ignorar. Não porque eu não fui clara o suficiente. Não porque faltou evidência. Mas porque queriam acreditar na mentira mais do que na verdade. E isso nunca foi responsabilidade minha. Segurei a mão de Thomas enquanto ele dirigia. Olhei para o retrovisor e vi Noah dormindo tranquilo. Essa era minha família agora. Essa vida que eu construí longe da toxicidade, longe de quem me escolheu por último. Às vezes, a maior prova de amor próprio não é perdoar quem te machucou, é simplesmente recusar carregar o peso das escolhas deles. Se você chegou até aqui, talvez já tenha passado por algo parecido. Talvez tenha sido traída por alguém próximo. Talvez sua família tenha escolhido o lado errado. Talvez tenha tentado avisar alguém sobre um perigo e ninguém acreditou. Deixa eu te dizer uma coisa que aprendi da forma mais difícil. Você não pode salvar quem não quer ser salvo. Não pode forçar ninguém a enxergar a verdade quando já decidiram acreditar na mentira. E definitivamente não deve se sacrificar por quem te sacrificou primeiro. Eu não destruí minha família. Eles se destruíram sozinhos com as escolhas deles. Eu só recusei ser arrastada junto. E você também pode fazer isso. Se essa história te tocou de alguma forma, conta nos comentários. Você já viveu algo parecido? Como lidou? Obrigada por acompanhar até o fim. E lembra, até as feridas mais profundas cicatrizam. Só não deixa quem te feriu ditar como você vai viver o resto da sua vida.